Amém. Glória a Deus. Feliz por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês. E também com muito temor do coração por causa da responsabilidade que a gente tem de trazer a palavra aqui para vocês. Queria contar um pouco, para quem não me conhece, meu nome é Renan. Eu cheguei bem cedo na igreja, eu tinha 15 anos de idade, foi por volta do ano de 2000, pelo convite do irmão Toninho, que era líder de jovens naquela época. Eu gostava muito de ir em carnaval e sempre quando chegava nessa data de carnaval, esse irmão Toninho me convidava, para frequentar o retiro da igreja aqui Fonte de Vida. E por algum tempo eu recusava, mas chegou um momento que ele me convidou. Eles gostavam muito de jogar bola na época, e eu fazia direto, com bom gosto na época. E tive uma oportunidade de estar um tempo com eles, de lazer, e foi quando um dia que eu cheguei aqui na igreja, no ano de 2000, fui convidado pelo irmão Toninho, junto com ele estava os jovens naquela época, e desde então eu fiquei aqui na igreja, fiquei frequentando, comecei a participar de culto de jovens. Na época eu cheguei aqui, tinha costume de usar brinco na orelha. Graças a Deus nunca tive nenhum tipo de vício com bebida ou droga, algo assim, mas eu tenho certeza que em muitas áreas o Senhor precisava cuidar de minha vida, Fiquei nesse tempo de 2000 até 2002, assim, frequentando, mas não tão firme. Depois foi quando eu passei pelo encontro com Deus, na época de 2002, o encontro com Deus lá em Brodowski. Foi onde foi um divisor de águas para a minha vida, Aí é onde eu comecei a me afirmar nos caminhos do Senhor, onde que também eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a conhecer a Aline na época, onde que me fortaleceu ainda mais a minha presença aqui na igreja. E me casei na igreja, namorei na igreja, me casei na igreja. Hoje tenho uma filha de 7 anos, a Sofia, e posso te dizer que eu sou muito feliz aqui servindo ao Senhor. Glória a Deus. Nesse período eu tive várias situações, Esse foi o começo de minha trajetória aqui na igreja, mas nesse meio tempo também eu tive que fazer muita reconstrução, Muitas fases que eu tive que reconstruir a minha vida diante da presença de Deus e até mesmo dentro de minha família. Eu queria compartilhar com vocês hoje a palavra que fica lá em Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Talvez vocês já conheçam essa palavra, Queria compartilhar junto com vocês. Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e sobreviveram no cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Amém? Meus irmãos, aqui Neemias, a função dele, ele trabalhava de copeiro, servindo ao rei. E copeiro, para quem não sabe, é uma pessoa de confiança que existia naquela época. E esse copeiro, ele tinha o trabalho de fazer algo muito importante para aquele rei naquela época. O trabalho dele era servir aquele rei. E algo muito interessante que Neemias fazia, servindo aquele rei, ele teria que experimentar todos os alimentos ou bebida, que aquele rei iria comer.
Então ele teria que experimentar tudo antes para depois aquele rei comer. Porque naquela época, meus irmãos, por motivo daquele homem ser rei, né, ele ficava com muito medo, talvez, se alguma pessoa levasse algum alimento estragado para ele, poderia matar ele naquele momento. Então, Neemias, ele tinha essa incumbência, né, aquele homem de confiança, experimentar tudo que aquele rei iria comer. E Neemias, meu irmão, quando aquelas pessoas chegaram até ele em Suzã, né, Neemias perguntou como que estava o povo lá de Jerusalém, porque passaram por uma grande tribulação, né? A muralha foi destruída, os templos foi derrubados, né? As casas que existiam, né, já não existia mais, e todo aquele povo que tinha lá também, eles foram feitos como os escravos pelo rei Nabucodonosor, né? Foram levados. E no momento que Neemias ouviu isso, né, o sentimento que ele teve naquele momento foi de tristeza, né? Ele abaixou a sua cabeça, chorou na presença do Senhor. E algo muito interessante, irmãos, né, que Neemias teve, ele orou ao Senhor naquele momento. Eu imagino que a oração de Neemias, pastor, era uma oração assim de coração aberto mesmo. Falou: Senhor, né, por que tudo isso aconteceu com aquele povo? Eu estou com esse sentimento de tristeza hoje, por que aconteceu aquilo? E no momento que Neemias orava, irmão, houve um sentimento muito assim, um despertar para Neemias, porque surgiu um sentimento nele de compaixão, de poder ajudar aquele povo, né, que sobrou de Jerusalém, né? Ele falou assim: Senhor, como que eu posso ajudar aquele povo? Foi aonde que Neemias passou um tempo jejuando, né? Alguns estudiosos disseram que Neemias passou 4 meses orando e jejuando em prol aquelas pessoas. O que ele poderia fazer? Foi quando que nas suas orações, meu irmão, Neemias orava e pedia para Deus ter uma oportunidade de conversar com aquele rei que ele servia, né? Uma oportunidade, porque quando surgia aquela oportunidade de conseguir falar com aquele rei sobre a situação que estava em Jerusalém, né, ele queria uma oportunidade para conversar com ele, para ver o que ele poderia fazer. Meu irmão, teve certo dia que Neemias, ele estava servindo um vinho para aquele rei, né? E o rei observou que ele estava com a cabeça baixa, né? Que ele estava um pouco entristecido, e perguntou: Neemias, o que está acontecendo com você? Neemias, um pouco angustiado, falou: você não sabe o que está acontecendo comigo, rei? Né? De tudo que Jerusalém passou, né? Estou preocupado com aquelas pessoas, como estavam sendo escravas, né? Eu estou preocupado, queria ver o que eu poderia fazer. No momento, meu irmão, que existiu aquela fala do rei, o que estava acontecendo, e Neemias respondeu aquilo para ele, foi uma ousadia muito grande, porque aquele rei poderia, na mesma hora, cortar a cabeça dele para fora, né? Porque assim, para uma pessoa que é um rei com tanta autoridade que tinha naquela época, ele poderia tirar a vida de Neemias na hora, né? Foi uma ousadia de falar para aquele rei. Mas aquele rei, ele respondeu de outra forma, né? Como que eu poderia ajudar? Meu irmão, no momento que o rei falou isso, existiu uma alegria tão grande no coração de Neemias, e ele fez uma oração tão rápida, pastor. Sabe aquela oração que não está tempo de você ir no seu quarto orar, mas ele falou no seu sentimento do coração, falou: é agora que eu tenho que falar com esse rei, como que eu posso, né, ajudar aquelas pessoas? Foi quando que Neemias, meu irmão, imaginou como que ele poderia ajudar. Meu irmão, quando Neemias falou com aquele rei, ele estava preparado para ter aquela conversa com o rei, porque ele estava já há 4 meses jejuando e orando. Eu quero trazer algo para vocês aqui nessa parte, que fala sobre ruínas, talvez pessoas que estejam passando por situações difíceis na sua vida financeira, né? Eu não sei como que você está hoje, de tudo isso que Neemias passou até chegar a conversar com o rei, né? Ele passou por tantas situações orando, pedindo a direção de Deus, como poderia acontecer aquilo. Eu passei uma situação há 2 anos atrás, uma troca de local de serviço. Eu lembro que eu conversava muito com o pastor Marco, pedindo a direção dele, o que ele achava, né, da minha mudança de serviço, porque eu trabalhava sozinho e eu tinha outra oportunidade de se juntar
como outro profissional, né? Eu falei, pastor, talvez como que eu poderia ficar? Eu lembro que o pastor colocava os pontos positivos, os pontos negativos, mas me deixava bem claro, talvez se algo se estivesse me tirando do reino de Deus, era algo para mim tomar algumas posições, né? Mas eu lembro que era uma troca de serviço, meus irmãos, e assim, como Neemias ficou 4 meses preparando, talvez o que ele poderia conversar com o rei, hoje, talvez se você esteja numa posição talvez de mudança de trabalho, ou passando por uma situação difícil financeira na sua vida, dentro da sua família, eu quero te orientar a você a ter uma busca ao Senhor, buscar talvez a vida dos nossos pastores, talvez do seu líder, uma orientação melhor, talvez do que você poderia fazer, para quando você chegar àquela situação, talvez uma entrevista de emprego, você saber o que falar para aquele patrão, né? Você saber a resposta, você falar algo para ele, para você conquistar algo. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas, quando aparece alguma oportunidade, não oram ao Senhor, né? Não buscam orientação, e quando vai ver, meu querido, passa alguns meses, aquilo que era para servir de bênção para aquela vida, para a nossa vida, para a sua vida, não se torna mais. E quando você vai, talvez, procurar onde foi que eu errei, você olha lá atrás, por falta de orientação, por falta de uma busca maior ao Senhor. Aqui Neemias, ele passou 4 meses orando e jejuando, como que ele poderia conversar com o rei, e ele teve essa oportunidade. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, né, no meu trabalho, mas eu tive uma orientação lá atrás, eu tive uma busca. Eu lembro, pastor, que eu passei um mês falando com o Senhor e ao mesmo tempo orando, junto com a minha família, né? Porque existia um temor muito grande no meu coração de eu tomar um passo largo, talvez que seja, mas com medo de dar errado lá na frente, né? Eu tinha um temor muito grande no meu coração, mas assim, chegou um momento que Deus confortou meu coração, me deixou em paz. Foi aonde que eu dei esse passo maior. Meus irmãos, no momento em que Neemias, né, estava entristecido por aquela situação, né, depois de tudo que ele ter conversado com o rei, né, ele teve um momento que ele estava triste, né, e ele foi levar aquele vinho para aquele rei. Ele teve essa oportunidade. No momento que ele conversava com aquele rei, meus irmãos, né, ele começou a falar, falou: Senhor, o rei daquela época, eu quero ajudar aquele povo que estava lá em Jerusalém, eu quero ir até lá, mas eu preciso de uma ajuda. E foi quando que aquele rei falou: o que você precisa? Meus irmãos, imagina assim, né, Neemias não tinha nada em si para poder ajudar a levantar aquela muralha, a levantar aquelas casas, fazer novos templos para aquele povo. Ele não tinha nada em si. Ele falava com aquele rei, falou: eu não tenho nada. O que eu te peço hoje, tem aquelas pessoas que cuidam daquelas fazendas que tem tantas madeiras, né? Eu preciso de muita madeira para reconstruir aquelas muralhas, eu preciso de muitas madeiras para reconstruir aqueles templos. E Neemias, ele foi falando, pastor, para aquele rei o que ele precisava. Hoje, talvez quando a gente ora para o Senhor, a gente tem uma dificuldade muito grande de orar e pedir, ou até mesmo falar o que a gente precisa para o Senhor. Nesses dias eu estava errando tanto de uma forma, quando eu comentava com alguém que eu queria construir a minha casa, às vezes de uma forma simples e humilde que eu iria falar, eu falava: eu quero fazer meu barraquinho lá. Aí eu chegava ali e ouvia isso e falava: amor, você não tem que falar desse jeito, você tem que falar que vai construir a sua casa, né? Do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. E eu comecei a mudar meu palavreado também, né? E quando a gente vai orar ao Senhor, meu querido, vai pedir algo para o Senhor, se você tem o desejo de ter um carro melhor, fala: Senhor, eu quero ter esse carro, né? Com o suor do meu trabalho eu quero conquistar isso, né? Esses dias eu vi o pastor Marco postando que está vendendo um carro, né? Que é outro. Pastor, tem que sonhar muito alto mesmo. Senhor, eu quero um carro para 7 lugares que seja, né? Passear com a minha família. Ele tem que sonhar alto, né? Meus irmãos aqui tem que sonhar alto. Falou: Senhor, eu quero isso, né? E Neemias, ele teve essa ousadia de falar para aquele rei: ó, eu quero as madeiras que eu estou precisando. Outra coisa que ele pediu àquele rei foi: eu preciso de cartas para quando eu estiver caminhando para Jerusalém, aquelas pessoas não venham me barrar, né? Que eu esteja com a sua autorização, né? E
foi quando que Neemias começou a pedir as coisas para aquele rei. Ele não tinha nada, irmãos. O que restava para ele era pedir para aquele rei naquela época. E ele teve essa ousadia. Outra coisa, meus irmãos, que ele precisava pedir para aquele rei, que quando ele chegasse em Jerusalém, quando ele iria falar com aquelas pessoas que restaram lá, para ajudar a reconstrução daquela muralha e das casas, as pessoas conseguiriam ajudar ele. Então foi uma forma que ele se ajuntou com aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas começaram a ajudar ele, começou a construir um altar. Meus irmãos, eu imagino aqui que quando Neemias pediu também aquele rei, ele pediu um tempo de folga, porque ia demorar muito tempo. Alguns estudiosos, meu querido, falam de um tempo de 12 anos que ele ia pedir para aquele rei. Você imagina, quero tirar algumas férias talvez para fazer algo, pedir uma férias de 12 anos. Você imagina, meu irmão, né? Talvez como que aquele rei iria ficar. Mas aquele rei aceitou. E sabe que Neemias fala aqui, meu irmão? Orei ao meu Deus. E tudo isso aconteceu porque a boa mão do Senhor sempre estava comigo. Por isso que aconteceu tudo com Neemias, né? Imagine uma situação, meu irmão, se ele não tivesse orado lá atrás e jejuado, pedindo, né, ao Senhor que ele tivesse a oportunidade de conversar com o rei, né, de pedir todas as madeiras para reconstruir aquela muralha, né, de pedir as cartas para ele continuar seguindo naquela estrada. Se ele não tivesse pedido lá atrás, talvez não teria acontecido. E a gente vê como que Deus abre as portas, pastor, quando a gente pede direção do Senhor. Quando a gente caminha com o Senhor, em tudo que a gente for fazer, meu querido, ora ao Senhor. Que seja, eu aprendi com a irmã Nazinha, quando a gente vai colocar um cupom, pastor, talvez para concorrer a um fogão, alguma coisa, a gente fala, Senhor, abençoa esse cupom, né? Abençoa dessa forma, e assim acontece, meu irmão. Tudo que você for fazer, colocar as suas mãos, Senhor, faça prosperar aqui, né? Faça que aquela pessoa seja vitoriosa, que ela consiga alcançar, né, tudo aquilo que ela necessita. Meus irmãos, né, nessa caminhada eu também tive uma reconstrução na minha vida, né? Eu cheguei na igreja, né, conquistei muitas coisas. Eu lembro, pastor, que quando eu tive essa mudança de trabalho, eu tinha um golzinho na época e eu precisei vender, né, porque eu não tinha condições às vezes de bancar na época e para pagar tantas coisas, eu precisei vender naquela época. Eu precisei me desfazer de algumas coisas para lá na frente conquistar novamente. Eu tive que reconstruir. Hoje, graças a Deus, eu tenho um outro carro, tive condições, né, de reconstruir nessa área da minha vida, né? Estou tentando construir a minha casa. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E quando fala sobre reconstruir, meu irmão, nesses tempos aqui, quando fala sobre construção, conversei com muitos mestres de obras, né? Eles dizem que é muito mais difícil você fazer uma reconstrução do que você começar uma obra do zero. Eles dizem que é muito difícil. Na nossa vida, meu irmão, também não é fácil, né? Eu tive uma situação muito difícil na minha família e chegou um momento que eu tive que reconstruir. E no momento que eu tive que reconstruir, meus irmãos, eu observava em cada área. Eu falava assim, ó, nesse momento aqui eu tenho que colocar um alicerce um pouco mais profundo e um pouco mais reforçado, para que lá na frente não venha dar o mesmo problema que eu tive aqui. Eu tive que reconstruir. E muitas vezes, meus irmãos, não é muito fácil você reconstruir algumas áreas de sua vida. Talvez você dentro do seu lar, talvez você não está tendo um relacionamento com seus pais, talvez do jeito que você queria. Talvez irmãos já não se fala com outros irmãos já há muito tempo. Talvez mães e pais não falam com os filhos que já são casados, que moram em outro lugar. Talvez seu relacionamento com a sua família já não está o mesmo. Mas há uma oportunidade para você reconstruir, como Neemias teve aqui também, como eu tive que reconstruir na minha vida, como que eu tive que reconstruir na minha família. Talvez nesse tempo de reconstrução você vai perder muitos amigos, né? Talvez nesse tempo de reconstrução você vai se sentir sozinho. Mas muitas coisas, isso vem da sua mente também. Fala, será que eu estou sozinho? Mas não, por causa talvez da situação que você passou, talvez vai exigir um momento de você a sós com Deus. Pastor, eu posso dizer que quando eu comecei a reconstruir,
eu tive que dar muita abertura para Deus agir na minha vida, na minha família. Se eu não desse essa abertura, meu irmão, para Deus conduzir do jeito que Ele queria, não como eu queria, porque muitas vezes do jeito que Ele quer, doía um pouco, mas Ele precisava, né, ajeitar aquela área de minha vida. Ele precisava talvez colocar uma massa um pouco mais reforçada, né, para que eu estivesse hoje aqui firme nos caminhos do Senhor, né? Porque talvez se eu não desse essa abertura para Deus agir em minha vida, talvez eu possa dizer talvez que eu não estava mais nos caminhos do Senhor. É isso que acontece com muita gente, meus irmãos. Talvez quando passa por alguma situação difícil, né, na sua família, talvez no seu casamento, e você não dá abertura para Deus agir na sua vida, dificilmente você fica na presença de Deus, porque é muito difícil. É só o Senhor que consegue curar, é só o Senhor que consegue restituir as famílias, né? E consegue mudar uma situação da água para o vinho. Você fala, como que aconteceu isso? Ele falou, foi Deus. Foi Deus que fez isso na minha vida, né? Hoje eu posso dizer que nessa reconstrução, graças a Deus, meu lar foi reconstruído. Glória a Deus, né? Tem afirmado o meu lar, né, um alicerce profundo para que não venha acontecer situações ruins, ou talvez quando vir a gente esteja preparado para resolver aquela situação, para passar por aquela situação. Meus irmãos, que você, dentro da sua casa, se estiver passando por essa situação, ou se você conhece alguém que esteja assim, precisa de uma reconstrução, né, manda uma mensagem para ela, faz uma ligação, né, fala, eu estou aqui para te ajudar, porque é muito difícil as pessoas passar por uma reconstrução estando sozinhas, né? Hoje eu conversava com o pastor Marco falando algumas coisas sobre amizades, sobre você caminhar com algumas pessoas. É claro que a gente precisa ficar muito atento, talvez a gente acostuma a ficar com tantos amigos ao nosso redor, mas se esquecemos daquelas pessoas que estão passando por dificuldade, né? Talvez pessoas que não têm algum amigo, talvez para convidar para comer um lanche, né? Não que a gente vai se esquecer dos nossos amigos, mas precisamos relembrar daquelas pessoas. Hoje, meu irmão, se você está num bom trabalho ou procurando algo para fazer, né, peça sempre a direção do Senhor, né? Pede a direção dele, que ele possa conduzir a sua vida mesmo no melhor caminho. E se você está desanimado hoje, meu irmão, por algum momento, né, não participando dos cultos presenciais, da sua célula, né, da quarta.com, meu irmão, não deixa que isso, talvez por aquela situação que você esteja passando, tirar a essência de quando você chegou aqui na casa do Senhor, aquele primeiro amor, né? Eu lembro que quando eu passei pelo encontro, meu primeiro amor, eu falava até pro poste, dava até para pregar pro poste. É maravilha, né? Chegava na frente do poste, e aí poste, vamos para a igreja, né? Era aquele sentimento gostoso de você convidar a pessoa, né? Não deixe que Satanás venha tirar isso dentro de você. Eu falo para vocês, eu tenho a célula nossa de terça-feira, né, o grupo Raiz lá, né, pastor? Pessoal abençoado, tem mineiro, tem paulista, tem os irmãos mais novos, tem os mais velhos, mas como é prazeroso estar junto com eles lá, né, servindo ao Senhor. E eu sei que nesses dias que a gente tem passado de pandemia, meu irmão, como que a igreja aqui tem permanecido firme, né? Tem se reconstruído, né? Meu irmão, chegamos à pandemia em março, final de março, a igreja não parou até hoje. Glória a Deus. A igreja não parou até hoje. Precisou reconstruir algumas coisas, né, pastor? Né? Talvez se modernizar, comprar algo para que você esteja recebendo a palavra do Senhor aí hoje. Hoje eu falo para vocês que eu estou aqui graças a Deus, né? Graças a essa família Fonte de Vida que nos tem acolhido a cada dia, né? Quando passa por dificuldade, momento de alegria, ele sempre está aqui firme. E assim, é isso, pastor.